Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Que alegria poder estar com os irmãos novamente. Que alegria podermos estar juntos, cultuando e celebrando nosso Senhor. Que alegria podermos, como corpo de Cristo, podermos estar presentes na igreja do Senhor, para louvarmos ao nosso Deus, para celebrarmos ao nosso Deus, mas também aprendermos mais da palavra dele nessa noite. E eu queria começar o culto então falando um pouquinho lá de Moçambique. Estamos no Brasil agora, mas moramos muitos anos em Moçambique. E uma coisa interessante em Moçambique, nós tivemos que se adaptar. Até o pessoal do curto prazo que estamos indo para Envira, eu falei, irmãos, às vezes nós temos que ter um pouco de flexibilidade. Para alguns é mais fácil, para os outros mais difíceis. E uma coisa que nós tivemos que nos adaptar à realidade quando estávamos em Moçambique, um pouco diferente da nossa realidade do Brasil, que eram dois aspectos que sim foram um pouco difíceis. O primeiro era a falta de água. Então nós tínhamos épocas que entrava água 1 hora por dia a cada 3 meses. Então você imagina, né? Então você tem que começar a fazer ginástica para se adaptar à água. E uma outra situação que era muito comum também lá em Pemba, onde morávamos, era a falta de energia elétrica. Então energia elétrica era algo, final de semana, algo raro de se ter. Só que Pemba era uma cidade perto do litoral e quente. Irmão, se você acha que Cascavel está quente, você não foi para Pemba. Pemba era 40, 42 graus, perto do mar, umidade lá em cima, e você ficava suando o tempo todo. Então imagina uma sexta-feira à noite, sem energia, naquele calor dentro de uma casa, que a janelinha era pequenina, você não tinha como ficar dentro de casa, você queria ir para fora. E um hábito que nós acostumamos com os nossos filhos e família foi nós irmos para fora, muitas vezes à noite, passava bastante repelente por causa da malária, eu ficava dentro do mosquiteiro, lá fora, olhando as estrelas, olhando o céu. E eu não sei, irmão, se você já fez isso, talvez na cidade é um pouco difícil, porque nós temos muita claridade. Mas num lugar onde não existe luz nenhuma, eletricidade nenhuma, e quando você olha para aquele sol limpo e estrelado, é maravilhoso, irmãos. E eu lembro que normalmente quando faltava energia, nós íamos lá para fora, pegávamos uma cadeira, como se fosse nossa televisão de 65 polegadas, né? Sentávamos ali e olhávamos para o céu, e os meninos perguntavam, pai, que estrela é aquela? A gente tentava descobrir qual eram os nomes da estrela, eu pesquisava. Mas como era gostoso contemplar a grandiosidade do nosso Deus, contemplar a criação de Deus, tão perfeita, irmãos. E ao mesmo tempo que nós podíamos então sentar ali fora, conversarmos, não tinha como olhar para a criação do Senhor e não lembrar de versículos bíblicos que exaltavam a criação do nosso Deus. Desde Gênesis 1:1 e tantas outras passagens que proclamam a glória do Senhor através da criação dele. E o que eu quero conversar um pouquinho essa noite com vocês, irmãos, é sobre esses dois aspectos. Sobre a criação de Deus e sobre a palavra do Senhor. E essas duas juntas devem nos levar à adoração ao nosso Deus. E eu queria ler com os irmãos então, nessa noite Salmos 19, um dos salmos que eu mais gosto, que eu gosto muito, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Então vamos abrir nossas Bíblias ou celulares, aplicativos, assim por diante. Salmos 19. Amém? Misericórdia? Amém. Então tá bom, vamos lá. Então Salmo 19, o texto nos diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo,
que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer e te exaltar, Deus, porque tu és o nosso Criador, ó Pai. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, ó Pai, e o Criador de cada um de nós aqui presentes nessa noite, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, porque tu és perfeito, tu és santo, tu és puro, e na tua criação podemos ver realmente a tua grandeza e a tua majestade, ó Pai. Mas te louvamos também pela tua palavra, Deus, como lemos, ela é reta, ela é justa, ela é santa. E, ó Pai, nos ajuda a cada dia nos apegarmos mais à tua palavra, para aprendermos mais o Senhor, e dessa forma nos parecermos mais com o Senhor a cada dia, ó Pai. Pai, fale aos nossos corações, para que possamos realmente sair daqui transformados, não pelo falar, mas pelo teu Espírito Santo, Deus, que possa agir em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, os Salmos, nós temos um Salmo escrito pelo rei Davi, e é interessante que quando nós olhamos para o rei Davi, ele é um homem de contrastes, um homem segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo um homem que matou, um homem que desejou a mulher de outro, um homem que fez de tudo para ter ela, um homem que construiu várias coisas, um homem que amava e adorava o Senhor, mas ao mesmo tempo cometeu os erros e falhas. Mas apesar de tudo, é interessante que quando olhamos para a vida de rei Davi, ele continuou a olhar para Deus, independente das situações, com a certeza da soberania de Deus e da suficiência dos recursos divinos que o Senhor tinha para usar a vida do rei Davi. E o Salmo 19, então, Davi, ele escreveu com o intuito de encorajar os fiéis a contemplarem a glória do nosso Deus. Então, Salmo 19, Davi escreve o Salmo com o intuito do quê? De encorajar os fiéis a contemplarem o quê? A glória de Deus. E quando nós olhamos para esses salmos, irmãos, se nós não vemos e contemplamos a criação do Senhor e a palavra dele, nos desejamos buscar, nos alimentarmos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o que eu quero nessa noite, irmãos, é que nós vejamos então um pouquinho duas formas nas quais Deus se revela a nós. Duas formas das quais Deus se revela e quer que nós sejamos mais parecidos com Ele e contemplemos então a sua glória e majestade. E a primeira forma então que eu queria ver com vocês é que através da criação do universo, Deus, Ele anuncia a sua glória. Através da criação do universo, Ele anuncia a glória do nosso Pai. Mas a pergunta é, qual foi a última vez que nós paramos para contemplar a glória de Deus através da criação do Pai? Qual foi a última vez que nós olhamos para o céu e falamos assim, Deus, como o Senhor é perfeito? Ou olhamos para a natureza e falamos assim, Deus, como o Senhor é tão detalhista, em cada detalhe de cor, em cada detalhe de cada animal, em cada detalhe tão lindos. Essa semana eu fui caminhar com a família num parque do povo lá em Toledo, e nós estávamos andando e de repente nos quatro pararam assim, olha o que? Eu sou o mais ceguinho da família, não vejo de longe, né? Eu falei, olha o que? Olha o passarinho, pai, que passarinho? Eles tiveram que apontar, aquele, pai. E quando nós vimos um passarinho, mas vermelho, tão lindo, com um contraste preto, amarelado, eu falei assim, é Deus que criou. É a perfeição do nosso Deus, o único, capaz de criar algo tão lindo, tão perfeito, tão certinho. Esse é o nosso Deus. E o texto então, ele vai nos falar no versículo 1, e o Lopes, aqui Hernando G. Lopes, ele destaca algumas características de como deve ser essa revelação. E no versículo 1 fica muito claro, que essa revelação de Deus, ela é clara. Essa revelação não está escondida, mas ela está acessível a todos nós. Fomos criados com a capacidade de olhar para cima, com a capacidade de olhar para os olhos, para os lados, olhos para fitarmos e vermos, e mesmo aqueles que são cegos poderem escutar, por exemplo, o mar quando está na beirada, e não tem como não perceber a grandiosidade do nosso Deus. A criação do Senhor está clara, está palpável para nós, está aos nossos olhos. Será que nós temos parado para contemplar a criação do nosso Deus? E o que Deus espera de nós é que nós contemplemos e vejamos a glória desse Deus expressada na criação dele. E o texto continua no verso 2 também, ele vai falar então que essa criação do universo, a glória, ela é uma revelação constante. Essa revelação então a cada amanhecer traz um novo colorido e uma nova esperança. Cada entardecer Deus pinta um quadro novo
e majestoso. Eu não sei se algum irmão que já visitou a África, mas irmãos, o pôr do sol no continente africano é coisa de louco. Eu lembro quantas vezes nós parávamos e minha esposa, a gente falava assim, opa, tá na hora. A gente ia lá fora só para contemplar aquele sol enorme, laranja, amarelo, e vai se pondo, e poder ver ali a grandiosidade do nosso Deus. Irmãos, são momentos pequenos, são momentos simples, talvez momentos que muitos nem percebam, mas Deus está presente. E tudo isso existe porque Deus criou. E Deus não criou de qualquer forma, não foi de uma explosão do acaso que surgiu as coisas. Irmãos, esquece essa teoria. Foi um Deus perfeito, que pintou com perfeição, que fez cada detalhe, cada coisinha, para que nós pudéssemos contemplar a glória do nosso Deus através da criação. Então, cada dia é um tempo singular da ação e das oportunidades de Deus na história da humanidade. Esse é o nosso Deus, um Deus que se revela de forma clara, está visível, nós podemos ver a criação dele e contemplar. É um Deus que se revela de forma constante, não é somente hoje, mas amanhã, ontem, enquanto ele não voltar, nós podemos continuar contemplando a majestade da criação do nosso Deus. E essa revelação no versículo 3, ele fala então, não há linguagem, nem há palavras. Então nós vemos também que essa revelação é sem linguagem. Ou seja, Deus é visto antes de ser ouvido. Ele é criador antes de ser redentor. Antes do pecado chegar ao mundo, Deus já criou. Antes do Adão e Eva vir, Deus já tinha criado céus e terra, árvores e animais, de forma perfeita, de forma linda e maravilhosa, para expressar a glória dele, através da criação do nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos, que se revela através da criação. Esse é o nosso Deus que espera que nós, como filhos dele, contemplemos a glória dele através da natureza e exaltemos a criação dele, não porque ela é causa do que ela é, mas por causa de quem criou as coisas, a qual nós temos o privilégio de vermos e ouvirmos. Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. E essa criação, ela não é somente clara, ela não é somente constante, ela não é sem uma linguagem, mas ela também é universal. Então, essa revelação é interessante, que alguns antropólogos e algumas tribos bem isoladas, quando eles chegaram nessas tribos isoladas, que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo ou de Deus, e começaram a fazer perguntas para eles, sempre falavam assim, tem a mão de algum Criador em todas as coisas. Um povo que nunca ouviu falar de Deus, um povo que nunca ouviu de Cristo, um povo que nunca leu Gênesis 1, falou, aqui existe a mão de um Criador. Até aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador, entendem que a criação foi feita por algo perfeito, por um Deus majestoso e glorioso. A revelação de Deus através da natureza é para expressar a glória dele, e ela é universal. E é interessante, irmãos, como algumas vezes nas conversas nós tínhamos às vezes com povos animistas, povos que não conheciam a Cristo, a gente falava, nós morávamos à beira da praia, e eu falava assim, olha para esse mar, e eles olhavam. Olha quanto peixe existe nesse mar. E eles falavam, é verdade. Quem vocês acham que criou tudo isso? E nós usávamos a criação como uma ponte de acesso ao povo para falar do Criador dela, que era Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos também que essa revelação, versículos 5 e 6, ele vai falar, que aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói e percorre seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai os seus percursos e nada refoge ao seu calor. E nós vemos então que essa revelação que é clara, essa revelação que é constante, que é uma revelação sem linguagem, universal, ela também é uma revelação majestosa do nosso Deus. Deus não apenas se revelou, mas o fez com exuberância, irmãos. Deus não simplesmente criou, mas Ele fez com tanta perfeição, para que nós nos maravilhássemos no nosso Criador. Esse é o nosso Deus. E Deus então se revela através da criação dEle, para que a glória do Pai seja manifestada. E para que nós exaltemos não a criação, mas o Criador dessa criação. E a Ele nós demos honra, glória e louvor.
Então, irmãos, eu sei que às vezes no nosso dia corrido, e nós vivemos num mundo hoje agitado, onde nós não temos tempo para nada. Eu digo assim, nós vivemos uma geração fast food, né? É a geração de cima e hoje, tudo tem que estar pronto em 3 minutos. A gente não tem tempo para nada, não tem tempo para conversar, não tem tempo. Mas nós precisamos ter tempo, irmãos, para o nosso Deus. Tempo para contemplarmos a sua glória. E a sua glória nós podemos contemplar de forma tão simples às vezes, através da criação dele. E nós podemos olhar, e não precisamos pagar nada, é livre, está aberto. Então que nós possamos tirar um tempo na nossa vida corrida, para contemplarmos a criação do nosso Criador. Esse é o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus que se revela através da criação. Mas o texto também vai nos dizer, e vai continuar falando também, que esse nosso Deus, ele não somente se revela na criação, mas ele se revela também para nós através da palavra Deus. E ele anuncia então a sua graça através da palavra do nosso Senhor. Então, Davi agora tira os seus olhos do céu, da criação, do poder de Deus e os coloca na palavra, escrita de Deus. A criação exalta a existência e a majestade de Deus. A palavra exalta a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. A criação por si só, ela não é capaz de transformar o coração do homem. Mas a palavra é poderosa para explicar quem é o Deus da criação. Um Deus de amor e esperança, um Deus que salva e perdoa, um Deus que liberta e nos tira das trevas do pecado. Davi então começa exaltando e glorificando a criação, mostrando a revelação de Deus através da criação. E no segundo momento, a partir então do verso 7, Davi tira os olhos da criação e olha para a palavra de Deus. E ele exalta então, anuncia a sua graça. E nós vamos ver então no versículo 7 que ele começa que a lei do Senhor é o quê? É perfeita. Então, Davi destaca algumas qualidades que escreve a palavra de Deus. Primeira, a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. O evangelho, irmãos, não é qualquer coisa, não é um pedaço de alguma coisa que foi escrita, mas é a perfeição do nosso Deus, que deixou para nós como instrumento, como instrução, como guia perfeito do nosso caminhar, como guia que nos direciona e nos mostra o caminho da salvação que está em Jesus Cristo, nos mostra e nos admoesta e nos exorta também dos pecados e falhas que cometemos, e nos instrui de qual caminho nós devemos andar. A lei do Senhor, irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. O evangelho é um plano completo, ou lei da salvação pela graça. Ele apresenta ao pecador tudo o que ele precisa para suprir suas necessidades existentes. Essa é a palavra do nosso Deus. Ela é perfeita. É ela que é apta para nos ensinar e nos instruir e nos direcionar o caminho que devemos andar. Mas a pergunta é, será que nós entendemos realmente que ela é perfeita? Será que nós entendemos realmente que ela é suficiente para nos ajudar com os nossos pecados? Será que nós entendemos que ela deve ser o nosso guia, ao qual devemos meditar dia e noite? Deus se revela na criação, mas Deus se revela através da sua palavra. E é interessante que quando Davi vai falar aqui sobre a questão da palavra, irmãos, ele não tinha a palavra completa como nós temos hoje. Ele tinha o Pentateuco, tinha porções da palavra. Mas mesmo assim, aquele pouco que ele tinha, ele falava, essa é a lei do Senhor, que é perfeita. Imagine nós agora, irmãos, que temos a revelação completa do nosso Deus. Desde Gênesis e Apocalipse, da criação à redenção, e nós podemos saber da onde surgimos e para onde vamos, e saber que em todo esse processo, o que se baseia e norteia toda a criação, desde o início à consumação, é Jesus Cristo. E nós temos esse livre acesso hoje ao nosso Pai, porque podemos entender e compreender melhor a Ele, através dessa palavra perfeita, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia que nós temos hoje, em tantas traduções, em tantas línguas, com tanto acesso e liberdade, seja em papel ou por meio eletrônico, nós temos tanto acesso. Mas a pergunta é, o que nós temos feito com essa palavra que é perfeita? Porque se nós entendemos que a revelação perfeita do Senhor está na palavra, cabe a nós, como filhos dele, buscarmos aprender cada dia mais o que a palavra quer nos ensinar, porque ela é perfeita.
E Davi então revela e nos fala que essa revelação na palavra, porque a palavra de Deus é perfeita. E o texto continua, vai falar também um verso de Spurgeon, desculpa, só queria citar aqui anteriormente, sobre a questão da perfeição da palavra. Então ele vai dizer: muito mais do que perfeito é o livro que contém a demonstração mais evidente do amor divino e nos abre a visão da graça redentora. O Evangelho é um plano completo, ou lei da salvação pela graça. Ele apresenta ao pecador tudo o que se precisa para suprir suas terríveis necessidades. Na palavra de Deus e no plano da graça não há redundância nem omissões. O Evangelho é perfeito em todas as suas partes, e perfeito como um todo. É crime acrescentar, alterar ou retirar algo dele. Davi reivindica todo louvor para a lei de Deus, pois ela é perfeita e absoluta em sabedoria. Irmão, qualquer coisa que coloquem que seja extra, tem alguma coisa errada. Ou se alguém fala: Deus me revelou algo novo. Irmãos, o que Deus tinha que revelar já foi revelado, está aqui. O que Deus tinha que revelar já está completo e perfeito, que é a palavra dele. A palavra de Deus, ela é perfeita. Então nós também vemos que além dela ser perfeita, não somente a palavra de Deus é perfeita, mas nós vamos ver também que ela é fiel. Então o testemunho de Deus em sua palavra é tão exato, que nele encontramos sólido conforto, tanto para o presente como para a eternidade. Há pouco tempo celebramos o Natal, o nascimento do nosso Salvador. E irmãos, é incrível quando nós olhamos para o livro de Daniel, ou quando olhamos para alguns salmos, e lá antigamente eu estava falando de quem? Do Messias que iria vir para sofrer e padecer por nós pecadores. E o que nós vemos no Novo Testamento é o quê? O cumprimento das profecias que foram feitas, não há 2, 3 dias antes, irmãos. Mas eu estou falando aqui de mais de 400 anos, 500 anos, algo relatado há mais de 1000 anos sobre aquele que viria para nos resgatar e salvar. Essa é a palavra de Deus que é fiel, aquela que prometeu, irmãos, ela cumpriu. E aquela que promete para nós hoje, que ao anunciarmos o Evangelho, Ele está conosco, Ele continua conosco. E Ele é fiel e nos diz que um dia Ele virá, com autoridade e poder, para governar. E Ele virá, irmãos, porque Ele é fiel, porque Ele falou. E na palavra perfeita dEle está escrita: e um dia isso se cumprirá. Essa é a palavra de Deus, irmãos, a qual Deus deixou para nós, revelada por Ele, para entendermos que ela é perfeita, para entendermos que ela é fiel. E nela não há falha. E sabe por que não há falha? Porque o Deus que nos deu é santo. E onde existe um Deus santo, não há falha, não há pecado, não há impureza, mas há algo perfeito. Deus é fiel. Que bênção saber que no mundo de incertezas, tantas incertezas que nós vivemos hoje, temos algo tão seguro, onde podemos nos apoiar. Essa é a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou revelado para nós. E o texto vai continuar, ele vai falar não somente que Deus é perfeito, Ele é fiel, mas nós vemos também que esse Deus que é perfeito e fiel, Ele também se revela, a palavra de Deus, e mostra que ela é reta e justa. Então, é justa quando fala que o homem é barro, mas também alvo do imensurável amor de Deus. Irmãos, por nós mesmos nós não somos capazes de nada, mas por causa de Cristo é que nós podemos ter a certeza. É justa quando narra a vida dos santos, de Deus, sem omitir seus fracassos. E isso eu acho maravilhoso na palavra de Deus, irmãos. Porque quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, se nós tirássemos alguns aspectos, ele seria quase um santo. Ou talvez nós não conheceríamos a profundeza do coração dele em ligação aos pecados. Mas Deus faz questão de relatar os pecados, para mostrar que onde operou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Para mostrar que assim como Davi ou tantos outros profetas do Antigo Testamento ou apóstolos, nós somos iguais. Nós podemos caminhar da mesma forma, com falhas e pecados, mas Deus de forma graciosa vem e pode nos perdoar e restaurar para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Essa é a beleza da palavra de Deus. Essa é a beleza quando nós olhamos para esses homens do Senhor, que foram homens como nós, que sofreram tentações como nós, que passaram por pecados como nós passamos. Mas o que me admira na vida desses homens, e principalmente na vida de Davi, é como ele se arrependia quando ele entendia o pecado dele. Ele se prostrava, rasgava suas vestes, jogava cinzas e se humilhava diante do Senhor. Esse é um gesto que era utilizado na época, uma forma de absoluta submissão e humilhação diante do nosso
Deus. Mas a pergunta é: qual foi a última vez que nós se humilhamos, nos colocamos diante do Senhor com o coração contrito por causa do nosso pecado? Porque essa palavra que é fiel, que é justa, perfeita e reta, ela deve nos confrontar. E quando ela nos confronta, irmãos, nós devemos nos submeter ao nosso Deus. Essa é a palavra revelada. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta e justa, e ela também é pura. Essa palavra de Deus, versículo 9, ele vai dizer que a palavra de Deus é pura e santa, porque o seu autor é o quê? É santo, como eu falei anteriormente. Tudo que procede de Deus é santo e puro. Ele não é somente pura, mas purifica-nos dos nossos pecados. Por ela ser pura, por ela ser santa, por ela ser de modo perfeita, revelada por um Deus perfeito, é somente dessa forma que ela pode trabalhar em nosso coração e o Espírito Santo agir e transformar as nossas vidas. Uma coisa que nós sempre conversamos no ministério, no campo missionário, às vezes tem pessoas que falam: não, as nossas atitudes falam mais que nossas palavras. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não existe, irmãos. É a palavra de Deus que deve ser falada e anunciada, e é através da palavra que o Espírito Santo age. É através da palavra anunciada e pregada que pode haver transformação através do Espírito Santo. O nosso viver pode ser bonito, mas nós somos falhos e pecadores, irmãos. Nós não vamos conseguir viver 100% com atitudes perfeitas, impossível. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Fora disso, irmãos, não existe. Não existe. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é pura e justa. E a palavra de Deus também nós vamos ver que ela é eterna. Versículo 9 também fala que comenta sobre essa questão da eternidade. Então os conceitos, dogmas, as filosofias humanas passam. Mas a palavra de Deus é o quê? Eterna. Ela não sofre revisão, ela não se desatualiza, nem jamais caduca e ultrapassada. A palavra de Deus é sempre atual e jamais fica obsoleta. E é incrível, irmãos, quando nós começamos a estudar algumas coisas do Antigo Testamento, e começamos a ver a realidade do povo daquela época, a gente fala assim: qual é a diferença do povo daquela época do nosso povo de hoje? São parecidos. Os costumes que eles tinham de idolatria pagã, de costumes do mundanismo, de apostasia, de afastar de Deus, lá no Antigo Testamento, é diferente de hoje. Não é. É muito parecido com o que nós temos aí fora. É muito parecido com o que tem entrado nas nossas igrejas, infelizmente, hoje. A Bíblia, irmãos, ela é atual. Apesar de ter sido escrita mais de muitos mil anos atrás, porções dela já lá no início do Antigo, lá no Antigo Testamento, ela é atual, irmãos. E ela continua sendo atual, porque ela foi escrita por um Deus santo. E um Deus que já sabe todo o processo. Da criação à consumação, Ele está presente em toda ela. Então esse Deus que nós vimos, Ele é eterno. Então, escrevemos então que Ele é perfeita, fiel, reta, justa, pura e eterna. E nós vamos ver então que existem alguns efeitos da palavra de Deus. E alguns efeitos que essa palavra de Deus faz em nossa vida, primeiramente, ela restaura a nossa alma. Essa palavra de Deus, então, que é perfeita, pura, justa, reta e fiel, ela restaura a alma. Ela faz o homem retornar ou ser recuperado para o lugar de onde o pecado o expulsava. É a palavra de Deus, irmãos, única, capaz de restaurar a nossa alma. É através da palavra de Deus, o único meio capaz de podermos nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Se não for por ela, pelo Espírito Santo agir no nosso coração, irmãos, não tem como. Outra característica que ela dá, outro efeito da palavra de Deus, que ela dá sabedoria ao simples. Então a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ela torna o homem arrogante, o conhecimento ensoberbece. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para os apóstolos, talvez nós pensamos: nossa, os apóstolos eram homens letrados, com doutorados, com várias cursos e tudo mais. Mas quando nós olhamos para os apóstolos, a maioria deles eram o quê? Pessoas simples, talvez sem muito conhecimento, talvez até meio iletrados. Mas quando nós olhamos para a carta que eles escrevem, assim: Deus, é só o Senhor para usar a vida desses homens, para dar sabedoria aos simples, para que possa escrever algo tão tremendo que pode trabalhar em nossas vidas. Deus não quer pessoas arrogantes.
Deus não quer pessoas que se achem muito, mas Ele quer aquele simples, com o coração disposto a obedecer aquilo que Deus tem chamado a nós fazermos. Deus, Ele trabalha e dá sabedoria aos simples. Ele não quer um coração orgulhoso, mas Ele quer um coração quebrantado. Como cantamos essa noite, quebrantado. Deus não quer um coração que se ache, mas Ele quer um coração humilde. Um coração humilde que dependa totalmente do nosso Salvador. Outro efeito da palavra de Deus é que ela alegra o coração. Então a palavra de Deus alegra o coração, e essa alegria que ela dá é independente das circunstâncias, irmãos. Isso aqui é loucura. Talvez explicar isso não tem como, mas a palavra de Deus nos dá alegria em meio a momentos que nós não entendemos, em meio a momentos às vezes de morte, em meio a momentos às vezes de decepção, em meio a momentos talvez não tenhamos resposta, mas é ela que pode ser a nossa resposta, e é através dela, mesmo em meio às lágrimas, que pode alegrar e consolar o nosso coração, porque a palavra de Deus é justa, reta, perfeita e fiel, e ela é quem pode nos consolar, e é ela quem pode nos trazer uma alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria eterna. Infelizmente hoje o que o mundo mais busca, irmãos, são alegrias imediatas, alegrias passageiras. Mas o que a palavra de Deus nos oferece, irmãos, é uma alegria eterna. Não quer dizer que não vamos passar por provações, porque Tiago vai falar, tende por motivo de toda a alegria. Olha que loucura, irmãos. Tiago 1 vai falar, tende, irmãos, por motivo de toda a alegria, passardes pelo quê? Provações. As provações são o meio que Deus usa para alicerçar a nossa fé e nos alegrarmos em quem? Em Deus e não em nós, porque nós não somos capazes de nada. Quem nos capacita e quem nos dá sabedoria é Deus eterno. Então, uma outra questão que ele também nos passa, que ela ilumina os nossos olhos, versículo 8 vai falar, o pecado gera cegueira, por isso sem Jesus o homem anda em trevas, não sabe para onde vai e cai no abismo eterno, onde reina trevas, e nesse cenário de trevas irrompe a luz da palavra de Deus. Irmãos, a única capaz de iluminar os nossos olhos é a palavra de Deus. Salmos 119, ele vai falar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu amo minha esposa, uma vez tirando esse texto, falou realmente, naquela época, irmãos, a luz que ilumina o caminho das pessoas, naquela época não era uma luz LED de 500 watts, era um lampiãozinho. Eu não sei se o irmão já pegou um lampião para andar na escuridão, eu já andei. Irmão, você não enxerga nada, você literalmente só enxerga o próximo passo que você vai dar, e ela ilumina o próximo passo que você vai dar, você não enxerga ele na frente, você só enxerga aqui. E Deus é a mesma coisa para as nossas vidas. Ele vai iluminando os nossos passos, Ele ilumina, e o que Ele espera de nós é que nós tenhamos a fé no nosso Senhor, que Ele está nos conduzindo no caminho correto. Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e é através da palavra de Deus que Ele então vai iluminar e nos guiar para nos afastarmos dessas trevas e andarmos mais na presença do nosso Deus. Então, e Davi também destacar então que também a importância da palavra. Então nós vamos ver que é melhor do que riquezas, irmãos. Nenhuma riqueza se compara com a palavra de Deus. Nenhum ouro depurado, como a palavra fala, se compara à riqueza do nosso Deus. Irmãos, o que nós temos em nossas mãos é o que mais valioso existe nesse mundo. É a palavra de Deus, é Cristo o Salvador. Nada além disso tem valor algum, irmãos. Mas é a palavra dele, é o próprio Cristo. Isso é o que nós temos de mais valioso. E outra que ele fala, Davi também destaca a importância da palavra, ela fala, é melhor do que alimento. Então, irmão, você está pensando numa boa picanha, mal passada, com uma boa gordura de 2 dedos, esquece, a palavra de Deus é melhor. Ou o mel, como é falado ali no texto, né? Irmãos, nada se compara ao nosso Deus, ou à palavra dele. Eu sei que uma boa picanha dessa, teve irmãos que já chegou a limpar o beiço assim, né? Chegou a escorrer um pouquinho aquela vontade de comer, né? E não é errado, irmão, vamos comer uma boa picanha, vamos comer uma pizza, comer um x-salada, seja o que for, não é errado. Mas nunca comparemos a palavra de Deus com alimento, ou com seja o que for. Então, nós vemos, Davi destaca para a gente, que Deus se revela através da criação, e que Deus se revela através da palavra dele. Então a criação mais palavra, ela nos deve levar então, ao quê? A uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Uma adoração que quando nós vemos a criação dele, nós contemplemos e adoremos ao nosso Deus por aquilo que ele fez de uma forma tão perfeita.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nos mergulhamos nela para aprender mais dela, isso deve nos levar ao quê? Adoração. Obrigado, Deus, porque nós temos acesso a essa palavra que é perfeita, pura, reta e justa, e que pode trabalhar e me transformar, iluminar os meus olhos, para que eu caminhe não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Pai. A palavra de Deus nos deve levar à adoração ao nosso Deus, a nos ajoelharmos, a nos prostrarmos e louvarmos por quem Ele é e por a revelação que Ele deixou para nós. Nós vamos ver então que essa adoração, no versículo 11 e 12, ela desvenda os pecados ocultos. E quando existe uma adoração verdadeira, de submissão, de um coração não orgulhoso, mas de um coração humilde, nós vamos ver então que ela desvenda os pecados ocultos. Salmo 139 fala: sonda-me, ó Deus, e me conhece, e mostra-se em mim o quê? Caminhos maus. E uma adoração verdadeira, baseada realmente na palavra do Senhor, na criação de Deus, em Jesus Cristo, vai nos levar ao quê? A desmascarar aqueles pecados, eu digo assim, como que fala? Estimação, obrigado, irmãos. Que ficam guardados no nosso coração. E às vezes nós pensamos que idolatria é somente a santos, mas muitas vezes nós temos muitas idolatrias a coisas do nosso dia a dia, ao nosso trabalho, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso esposo, ao nosso carro, à nossa casa. São coisas que são mais importantes, nós colocamos mais prioridades nelas do que Deus. E se nós colocamos ela com maior prioridade, damos mais atenção total a elas e esquecemos de Deus, irmãos, isso é idolatria. E se nós queremos ter uma adoração verdadeira, ela vai nos mostrar e vai desvendar esses pecados ocultos. Não para que nós se achemos alguma coisa, mas para que o nome do Deus seja glorificado. E para que dessa forma nós nos tornemos mais parecidos com o Criador, que criou todas as coisas, o Criador que se revelou, o Criador que nos deu a revelação completa, que é a palavra dele. A palavra de Deus também, essa adoração, ela vai revelar o nosso orgulho. Se nós nos colocarmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante dele, ela vai revelar o nosso orgulho. O verso 13 vai falar: também da soberba guardo ter servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O orgulho, irmãos, temos que tomar cuidado. Se nós temos uma vida de adoração verdadeira, nós temos que cada dia mais se afastar do orgulho. E quem deve tomar conta do nosso coração deve ser o próprio Cristo. E se Cristo habita e toma conta do nosso coração, irmãos, o orgulho vai ficar de lado. E essa adoração também no versículo 14, eu acho um dos versículos mais lindos aqui dos Salmos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor minha. A adoração, ela deve nos levar à busca da santidade. Que as palavras dos meus lábios, aquilo que sai dela, aquilo que nós falamos, seja numa rodinha de conversa entre amigos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, em tudo que fizermos, que as palavras dos meus lábios e o meditar lá do meu íntimo, do meu coração, lá na minha mente, sejam agradáveis na tua presença. Irmãos, isso é um desafio, não é fácil. Não é fácil, irmãos, guardarmos os nossos lábios. Não é fácil deixarmos de fazer uma fofoquinha tão legal que é desfazer talvez de outro irmão. Não é fácil muitas vezes segurar naquele momento de ira, de angústia, de raiva. Mas se nós queremos ter uma vida de adoração verdadeira, entendendo quem é o Criador, entendendo a sua palavra, isso nós devemos nos submeter a Ele. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à presença do nosso Pai. Então, para terminarmos esse tempo, Davi nos mostra que Deus se revela na criação e na sua palavra. A criação por si não é capaz de transformar o coração do homem, mas a palavra é poderosa para explicar quem é o Deus da criação. Um Deus de amor e esperança, um Deus que salva e perdoa. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos voltar os nossos olhos para o nosso Deus. Ao sairmos daqui e vermos olhar talvez o céu, nós possamos contemplar a própria glória do Deus expressa para nós. E nós não olhemos simplesmente, nós falamos: Deus, o Senhor é perfeito.
ao olhar o vento, o ar que respiramos, que sentimos, possamos glorificar a Ele. Se você tem o privilégio de ir para a praia, irmãos, sente um pouquinho na praia. Se maravilhe com a criação de Deus. Estamos indo agora para Amazonas, com alguns irmãos da igreja. Eu já fui algumas vezes para lá, irmãos. Ver a criação de Deus naquela mata, naqueles rios, é coisa que não tem como explicar. Esse é o nosso Deus, que criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus que se revelou através da sua palavra, para nos instruir, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos exortar quando for necessário e para nos direcionar a caminhar conforme a vontade dEle. Que a criação e a palavra nos levem à adoração verdadeira ao nosso Deus. E que essa adoração verdadeira nós deixemos Deus trabalhar, para que os nossos lábios, a nossa mente e o nosso coração demonstrem esse Cristo aonde nós estivermos inseridos.